Boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Liberdade para Dentro da Cabeça. E aqui eu ensino mulheres acima dos 40 a preencherem o vazio emocional. E o episódio de hoje é com que idade começa o vazio emocional e por que acontece com mais frequência entre as mulheres. Esse é o nosso programa Liberdade para Dentro da Cabeça. Sem essa liberdade, não existe a liberdade no corpo, na vida. Imagina que várias pessoas me escrevem nos comentários, né? E muitas delas dizem assim: parece que vivo esse vazio desde a minha infância. É uma dica aí, desde que eu fiz um quiz no Story hoje, perguntando de que idade, né? Alguns disseram que era da infância, outros disseram depois dos 40, né? Então, algumas pessoas comentam que se sentem assim, num vazio desde a infância. Outras dizem assim: eu tenho 30, Cris, e sinto esse vazio emocional. Por que será? Né? E algumas pessoas dizem assim: olho para trás e vejo que nada faz sentido, eu não sei quem sou. E parece que, além da idade, ela está dizendo que tem algo perdido, não é? Tá bom. Então é sobre isso, e é por causa desses comentários que eu sinto que é muito importante falarmos quando é que isso se instala na gente, para que a gente possa ter consciência de que nós estamos num vazio emocional e de que nós podemos tomar uma providência melhor do que ficar imaginando loucuras, não é? Tá? Olha só, a Isabela dizendo: tinha 36 e sinto desde sempre. Tá vendo só? É isso que acontece, Isabela. Então vamos saber. Desde sempre é desde a infância, desde que nasci, não é? E vocês? Me digam aí, desde quando você começa a sentir, a perceber esse vazio emocional? Seria muito legal você poder dizer, porque aí a gente vai entendendo. Será que é mesmo? Ou é mito meu, né? Olha só, o vazio emocional, ele traz sintomas à nossa vida. E um dos sintomas é um sentimento muito grande de inadequação. Inadequação, eu não me encaixo. E porque meus valores pessoais não são reconhecidos por mim, né? A Isabela diz: sou cadeirante e fui rejeitada. Sabe, Isabela, as pessoas são muito pequenas, né? É como se o valor de alguém estivesse nas pernas. E olha só, quantos por cento da população não andam com as próprias pernas, sem ser cadeirantes? 99%? E mais um pouquinho? Qual é o maior índice de problemas, de desgraças, de vazio emocional? E aí vai rejeitar porque é cadeirante? Quantos cadeirantes têm muito mais cabeça, muito mais coragem de enfrentar o mundo do que pessoas normais, não é mesmo? Aliás, um cadeirante já tem que conviver com os vieses da vida, com os obstáculos na vida, não é? Como é que o cadeirante anda na rua com as ruas que a gente tem? Eu estou aqui, nós moramos numa cidade chamada Itaipu de Fora, que não tem calçada, não tem asfalto. Como um cadeirante vive aqui? Não é mesmo? Então, o cadeirante aprende a ser muito mais flexível, a absorver mais as durezas da vida do que nós, que somos andantes, não é mesmo? A gente chora por besteira, tá bom? Então, se alguém te rejeitou, não se rejeite, tá bom, Isabela? A Regina diz: eu sempre fui rejeitada por minha mãe. Isso acontece, né? Isso acontece. Aliás, acontece lá no comecinho. Vamos voltar para o nosso tema. Sintomas do vazio emocional. Eu disse: sentimento de inadequação, falta de valor pessoal. Quem sou eu? Quais são os meus valores? Né? Será que eu sou aquilo que me disseram que eu era? Será que eu sou mesmo abandonável, rejeitável? Ou eu sou muito melhor do que tudo isso? Né? E também um sentimento contínuo de tristeza, de melancolia, muito facilmente confundido com depressão. Né? As pessoas confundem vazio emocional com depressão e vão fazer tratamento que nunca vão chegar num resultado legal, porque estão batendo em porta errada. Né? Então, isso são dois só sintomas do vazio emocional.
Tem efeito vazio emocional? Tem efeito, ele afeta a nossa qualidade de vida. Eu deixo de me relacionar com as pessoas, eu deixo de me relacionar comigo mesmo. Eu paro, não quero sair da cama, eu não me alimento bem, eu não cuido do meu corpo, eu não tenho autocuidado. Eu não quero trabalhar, minha produtividade cai, o mundo se fecha, eu me fecho para o mundo, não é? Então, isso é qualidade de vida sendo afetada pelo vazio emocional, não é mesmo? E isso pode acontecer de uma forma muito sutil, sabe? Vem chegando de mansinho e a gente nem percebe. Quando vê, está no meio de um buraco e, nossa, como eu cheguei aqui, mas não percebeu, foi abandonando cuidados pessoais, foi abandonando, não se conectando com as próprias emoções, foi mantendo pensamentos negativos o tempo todo, foi se considerando abandonável, rejeitável, foi se afastando das pessoas. E aí, sem perceber, um dia está num buraco chamado vazio emocional. Diz, mas como eu cheguei aqui? Então, devagarinho, né? Ou pode ser assim, menos sutil, acontecer como um boom, não é? É uma morte. Imagina uma família que perde 12 pessoas da própria família que estava naquele avião que caiu, né? Que tristeza, não é? E bastava uma, né? Basta uma pessoa, às vezes um pai, a mãe, o marido, um filho, e aparece um buraco, um vazio emocional. Então, não é uma forma sutil de acontecer, né? Bom, e então nós vamos ver hoje em que idade o vazio emocional se inicia na gente. Se ele pode chegar mais cedo, mais tarde, né? Mas mais importante do que isso é porque isso, o vazio emocional, afeta mais mulheres do que homens. Isso não significa que os homens não são afetados. Mas por que afeta mais mulheres? É uma questão genética? É uma questão biológica? É uma questão de gênero? Como pode, né? Então, vamos ver, vamos falar sobre isso. Você acha que isso é importante ou não? Eu acho super importante, porque isso vai mudar o nosso conceito sobre a nossa vida. Mas preste atenção no seguinte, ó. Nós vamos explorar aqui nesse programa Liberdade para Dentro da Cabeça a origem do vazio emocional, que é quando, não só quando, mas o porquê ele começa. Agora, sabe de uma coisa, gente? Eu tenho observado algumas pessoas se satisfazem com as lives. As lives, elas têm um propósito de apresentar algo. Eu trago muito conteúdo, eu trago conteúdo de valor, não é? Mas as, os problemas internos nossos, emocionais, mentais, quando eu digo mental, não é loucura, é pensamento, corporais, de comportamentos, sociais, familiares, eles não são resolvidos apenas com a informação, sabe? A informação por si só, ela não basta para algumas situações da nossa vida. É preciso ir mais profundo nessa questão. Então, por favor, nem só de live vive o ser humano, né? Mas acompanhe as lives, tá bom? O que eu quero dizer é que acompanhe, mas nem só de lives. Dê um passo a mais. Porque eu vejo que às vezes as pessoas não querem perder tempo ou investir tempo nelas. Eu quero só meia hora, já tá bom. Ou eu quero só ouvir. Se chega a hora de trabalhar, de fazer alguma coisa, eu não quero. Eu quero só ouvir. Mas você acha que isso mesmo vai trazer mudança para você? Não é mesmo? Algumas pessoas querem, e não é o seu caso, eu tenho certeza disso, querem só aparentar mudança para alguém. Tipo assim, a esposa que fala para o marido: se você não mudar esse comportamento, como por exemplo, de chegar em casa às 8h30 da noite, eu me separo de você. Aí ele começa a chegar às 6 horas da tarde. No próximo mês, 6h30. No outro mês, 7 horas. No outro mês, 7h30. E já está voltando às 8h30. Por que isso acontece? Porque ele fez uma mudança não para ele, fez
para o ambiente, para outra pessoa. Quando a gente quer aparentar algo para alguém, a gente faz como as crianças, que os pais mandam e elas obedecem por quê? Porque os pais mandam, não porque elas compreenderam. Se quer convencer uma criança, faça a compreensão dela, que ela possa compreender os mecanismos, o que acontece, não por medo. E quando você diz ou é 6 horas ou sou eu, ou é o casamento, você não levou compreensão, você levou medo, né? Então eu vejo que algumas pessoas, e não é o nosso caso, mudam a aparência. E para mudar a aparência é mais fácil ouvir uma live. Ele vai dar dica. Dica de como eu posso me comportar para fazer isso, para fazer aquilo, né? Para melhorar. Então aí não vai fundo, né? Você quer mudar mesmo? Então, primeira coisa, queira. Esteja disposta a fazer o que for possível para você sair desse vazio emocional e voltar a viver. Há mais um passo, vai mais fundo, não é mesmo? Muito bem. Bom, quem esteve aqui, se você esteve aqui na live passada, de terça-feira, coloca um eu, para eu saber, né? Que aí eu vou dar continuidade. Eu deixei algumas coisinhas na live passada para terminar hoje, lembra? Olha aí, a Dani teve, quem mais teve aqui? A Nancy é nova aqui, ô Nancy, toda terça e quinta, viu? Toda terça e quinta. A Daniela estava, a Daniela estava, quem mais estava? Ah, você estava, Adriana? Então, tinha várias pessoas que estavam. E aí eu disse o seguinte, ó, a live passada, o programa passado está no canal do YouTube, disponível para vocês. E o programa passado, ele era o programa de número 308 e o tema está escrito lá na capa. O que é vazio emocional e quais prejuízos ele causa? E aí eu estava falando sobre vazio emocional, é uma sensação constante de 3 coisas. Significado, que falta significado, nós falamos isso na live de terça-feira, então corre lá e assiste. Falta de conexão emocional e falta de satisfação na vida. Falei dessas 3, mas eu só expliquei a primeira, falta de significado. E eu vou falar da segunda, falta de conexão emocional, que é o que provoca o vazio emocional, tá bom? Então eu vou falar rapidão e aí eu entro com tudo no quando. Em que época da vida entra o vazio emocional? Falta de conexão emocional é o que leva a gente a entrar no vazio emocional e também é um dos sintomas. E a falta de conexão emocional se manifesta em relacionamentos superficiais. Eu não consigo criar vínculos e porque a pessoa acaba acreditando que as relações são mesmo superficiais e então eu não me envolvo. Ela não cria laços. E essa falta de laços gera uma desconexão emocional que me leva ao vazio emocional. Então, vamos lá na casa de. Vamos encontrar os amigos? Vamos encontrar os amigos. E ela fica parada, em silêncio, e não trava nenhuma conversa, né? Ou aquelas pessoas que só falam e não ouvem a outra pessoa. Então, elas não criam vínculos, laços, porque elas mesmas se sentem mal, desconectadas do mundo, né? Esse mundo não me serve. Para quê? Que eu vou perder meu tempo? E ela não cria conexão, os relacionamentos são superficiais e reforça essa sensação de desconexão. Outra coisa é a dificuldade de expressar as emoções. Da onde vem essa dificuldade de expressar as emoções? Primeiro, de não conhecer as emoções. Gente, às vezes a gente conhece a emoção apenas pelo filme, né? Divertidamente. Tem a raiva, tem a tristeza, mas a gente não conhece isso dentro de nós. E essa falta de conhecimento dentro de nós sobre o que são emoções, como elas são em mim, gera essa dificuldade em expressar a emoção. A crise é meio complicado isso, né? Então, deixa eu explicar. Quando nós somos crianças, é muito fácil alguém dizer, nossos pais dizerem, isso aqui é um vidrinho.
Isso é um vidrinho, e aqui dentro tem um monte de pedrinhas. E esse aqui é uma tampinha, uma rolha. Esse aqui é um lacinho. Ah, tá. Tá todo mundo vendo, né? É fácil mostrar o que é uma mamadeira, o que é uma caneta, o que é água. É fácil mostrar. Agora, quando a criança está com raiva e ela expressa um sentimento, ninguém fala da raiva. Ninguém explica para ela o que é raiva. Porque também os pais não souberam, não é mesmo? Quando a criança chora por medo, por tristeza, por aborrecimento, por um sentimento de não ser vista, ninguém dá atenção. E às vezes a pessoa diz, os pais dizem, quem está do lado, né, dizem, isso é besteira, para de chorar. E aí se perde a oportunidade de falar sobre emoções e sentimentos. E aí a gente cresce, viramos essas pessoas grandes que estamos aqui na live, e eu digo, vazio emocional, ele vem de uma sensação constante de falta de conexão emocional, como, por exemplo, dificuldade de expressar emoções. Entende? Que é raiva. E eu expresso a emoção da raiva quebrando as coisas. Ou o bico. Eu aprendi na infância que era fazer bico. Fazer bico. E não conversar, né? Às vezes eu calo, né? E castigo o outro com o meu silêncio. Já pensou nisso? Então, eu não consigo. Eu não processo as minhas emoções e tem uma comunicação truncada com as pessoas. Né? Então, essa é a segunda coisa sobre como o vazio emocional se manifesta. E por último, e não é uma relação só de três, é grande, mas não tem tempo de passar tudo, né? O vazio emocional é uma sensação constante de desconexão emocional e que vem da busca constante por distrações. Distrações. Como assim distrações? Tudo que me tira desse vazio emocional. E uma das coisas que me tira do vazio emocional é o ativismo, o excesso de trabalho. Eu trabalho de manhã, de tarde, de noite e me afasto do vazio que eu sinto na minha casa, do vazio que eu sinto de não alimentar sonhos, sabe? Outras vezes é academia. Tem pessoas que gastam 4 horas por dia em academias. Há uma fuga. Não que 4 horas em academia seja sempre fuga. Às vezes você é um personal e trabalha 8 horas por dia na academia, está tudo certo, né? É o dono da academia, um funcionário da academia. Mas se você tem outras atividades e não é uma academia, não é a sua atividade ser personal, você leva as 4 horas lá dentro, será que você não está fugindo de algo? Eu vou dizer, uma pessoa diz assim, ela faz 5 modalidades esportivas diferentes numa mesma academia. Por que tanto? É que eu quero ficar no shape mais rápido. É mesmo? Para quê? Para ficar bonita. Para ficar bonita? Mas por que você não faz, então, como é que é a harmonização facial? É que eu quero ficar com os braços fortes, peitoral forte. Legal, né? Bacana. Por quê? Eu quero que me vejam. Por quê? Porque eu estou sozinha. Por quê? Porque faz 3 anos que eu não encontro ninguém. Então você acha que com 5 modalidades esportivas você não é profissional do esporte? Você vai encontrar alguém que te ama pela sua força física, pelo seu aspecto físico? Ela está fugindo de um vazio emocional, entende? Então, a busca constante por distrações, para não ter contato com esse vazio interno. E foi uma das coisas que eu conversei na terça-feira. Eu falei para você, hoje é terça, né? Não, hoje é quinta. Conversei na terça. Tarefa da semana era olhar com coragem para o vazio emocional. E o que ele está contando para você, o que ele diz para você, esse vazio? O que você esperava das pessoas? Queria atenção? Queria proteção? O que você
percebeu desse contato com o vazio interior em você. Eu disse, vamos lá, e na live, na próxima live, escreva aí, alguém lembrou disso? Mas não tem problema se não lembrou, fica aí a fala, né? Tá bom? Então, esse foi o segundo aspecto sobre da onde vem o vazio emocional, e eu vou contar o terceiro aspecto na live de terça-feira, que é satisfação na vida. A falta de satisfação na vida leva você ao vazio emocional, tá legal? Então, beleza. A Ludmila dizendo que está em 2 anos em luto, um vazio. Porque isso acontece, viu, Ludmila? E eu sinto muito pelo seu vazio. Você já se permitiu, então, dar um passo adiante? Cada um tem um tempo para o próprio luto, né? Cada um tem um tempo para o próprio luto. Às vezes a gente pode dizer, está chegando o final do meu luto. E eu já vejo surgir o momento de eu iniciar minha nova vida. Vazio emocional é um momento disso, de a gente dizer, chegou o momento de eu dar um passo adiante e tomar um novo caminho. Às vezes, a gente não quer tomar um novo caminho, e aí continua no vazio emocional, né? Muito bem. E o episódio de hoje é com que idade começa o vazio emocional e por que acontece mais em mulheres, hein? O que você acha? Né? Então, sabe, a primeira coisa importante é saber qual é a origem do vazio emocional ou o disparo. Tem uma diferença entre a origem do vazio emocional e o que dispara o vazio emocional. A origem é onde ele iniciou, onde foi plantada uma semente. Aliás, a semente é para hoje? Não vai falar de semente não, né? O vídeo que está no ar hoje não, né? Tá. Onde foi plantada a semente do vazio emocional? Onde? Quando, né? Na infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta, na meia-idade, na velhice? Quando? Onde foi plantada essa semente? Segunda coisa é o que dispara o vazio emocional. Quer dizer, o vazio já existia e algo na minha vida, pum, disparou o vazio emocional. Né? Entende? Então, nós vamos falar da origem, não do disparo, mas eu vou falar também um pouquinho do disparo, tá bom? A Eliana Costa está dizendo aqui, boa noite, tenho um familiar que sofre de parurese. Existe uma cura, ou melhor, Eliana, eu não conheço parurese. Desculpa, tá? Eu não conheço tudo, tá bom? Eu não tenho como te responder isso, tá legal? Mas traz para cá o nosso tema, que eu respondo, tá legal? Bom, a origem mais frequente do vazio emocional está na infância. A origem mais frequente. Não que a criança viva a partir daquele momento com o vazio emocional a vida inteira, no consciente, nos comportamentos. Não é assim. Mas que lá na infância teve a semente plantada, tá? Teve a semente plantada. E com essa semente plantada, ela vai estar lá germinando, vai estar lá em trabalho, né? E um dia ela vai estar pronta para brotar. E aí é quando tem o disparo, algo dispara. Né? Bom, eu sei, ok, é crise na infância, mas o que na infância provoca? Traumas de infância provocam o vazio emocional, a sementinha. A falta de preparo dos pais. Os pais, e eu sou pai, talvez você seja mãe, pai, nós não fomos treinados, preparados. Ninguém fez o curso de psicologia para se casar e ter filhos, não é? E mesmo que tivesse feito, eu conheço, eu atendo no consultório, eu tenho alunos, filhos de psicólogas, hiper traumatizados pela mãe psicóloga. Não é uma regra, tá bom? Mas eu não vou dizer que estudou psicologia é um santo, não tem problema. Não, senhor, não é isso não, tá? Então, nós não fomos preparados para sermos
educadores de filhos, ou fomos preparados da forma que os nossos pais nos prepararam. Né? Então a gente entrega aos nossos filhos isso. Né? Então, o que causa um vazio emocional na infância? A falta de preparo dos pais. Né? Que eu posso falar mais profundamente disso mais adiante, mas dá para dizer abandono emocional, abandono físico, negligência, né? Rejeição, maus tratos, críticas excessivas, exigência, sabe? Aqueles pais, vou dar um exemplo, mas não que seja, militar, disciplinador excessivamente, e uma mãe perfeccionista. Imagina o filho como vive, entende? Então, pela falta de preparo dos pais, deixa sempre uma semente plantada que vai virar o vazio emocional. Às vezes, o impacto é grande e a criança cria uma defesa para ter a atenção desses pais ou dos tutores, dos cuidadores. E essa defesa vai ser o que eu chamo de bloqueio emocional, com o qual ela vai viver na vida e vai gerar problemas que vão se acumulando, e esse acúmulo de problemas vão gerar um grande vazio emocional na vida dela. Segunda origem mais frequente, a forma e a capacidade do futuro adulto. Como eu aprendi a lidar com perdas e frustrações. Então, como foi a minha forma de ser educado com relação às minhas capacidades? A colega disse que ela é cadeirante. Ela aprendeu as dificuldades da vida desde cedo. Quantos filhos são super protegidos por pais hoje que foram abandonados na infância e não querem que os filhos passem por isso e protegem demais, e vão ser adultos frágeis que não conseguem ter obstáculos na vida para superar. E o vazio emocional surge também de obstáculos que são interpostos na nossa vida e a gente não tem como encarar. Eu não sei fazer isso. Eu não sei encarar uma separação, eu não sei encarar uma morte, eu não sei encarar uma doença, eu não sei encarar filho, eu não sei encarar perda de trabalho, eu não sei encarar um não. Né? E por quê? Porque eu fui super protegido na infância. Não aprendi o que era não aprendi o que era limite, não aprendi o que não podia. Entende? Nancy, não tem problema. Você vai sair agora, mas entra no YouTube e depois assiste, tá bom? Vai ficar disponível para você. Obrigado por ter aparecido. Terceiro, terceira origem na infância é se eu adquirir habilidade de resiliência para traçar novos planos e objetivos. Sabe? Lá na minha infância, eu sou desafiado a aprender sobre como ser resiliente. Ah, meu filho, não dá para vir por aqui. Vai por ali. Eu vi um vídeo muito interessante. Uma criança devia ter 1 ano e meio, no máximo. E os pais colocaram, ela estava dentro do quarto, e os pais colocaram fita adesiva transparente, tipo durex, né, na porta, numa altura, a altura da cabeça dela. Aí ela chegava, via fita transparente, abaixava e passava. Aí o pai colocava ela para dentro do quarto de novo, colocava outra fita mais abaixo. Ela chegava de novo para sair, né, com aquele fraldão descartável, abaixava mais e passava. Ele foi colocando uma fita cada vez mais baixa e depois cruzou. E ela tentava passar, e apertava, tentava passar, e eles não impediam ela de encontrar uma saída. Ela entrou e vem com o carrinho dela, um carrinho de boneca, né? E pum, empurra, arrebenta a fita adesiva e ela passa. Ela aprendeu ali a encontrar novas possibilidades, novos caminhos, traçar novos sonhos, novos objetivos para as dificuldades que são interpostas a ela, com 1 ano de idade. Mas a gente, adulto, chega nas dificuldades e para.
e fica reclamando, acabou a vida para mim, não tenho mais saída. Quando é que eu, sabe? Às vezes a gente tem um sonho e esse sonho é realizado ou esse sonho não pode mais ser materializado por N motivos. Às vezes um parceiro morreu, às vezes um filho faleceu, às vezes, poxa, pandemia, acabou a minha empresa. Eu tinha uma empresa de treinamentos presenciais em Brasília por 17 anos, consultório de atendimento, pandemia fecha, perdi tudo. E aí? Eu ia ficar morrendo no chão, chorando. No primeiro mês eu fiquei meio mal, coisa e tal. Mas está na hora de se levantar, de se erguer e traçar um novo plano, sonhar um novo sonho ou transmutar aquele sonho. Mas não dá para ficar sofrendo a vida inteira, entendeu? Então, a capacidade de traçar novos planos, isso é fundamental para eu poder sair ou não do vazio emocional. Mas se eu não aprendi, eu fico no vazio emocional. Tem outros fatores, como fator histórico familiar, se a família é uma família disfuncional, e toda família tem, né? Cá para nós, né? Cá para nós. Toda família tem. E sempre sobra, vem lá dos antepassados esses aprendizados, esses ciclos, algumas vezes negativas e outras vezes positivas, mas vem, né? Gritos e brigas, né, Daisy? Sim, os ciclos. Você sabe, olha, eu vou abrir um negócio dolorido. É, minha avó, mãe do meu pai, ele, quando era criança, ele chegou em casa e viu a mãe dele morta. Ela tirou a própria vida. O que isso impactou meu pai? Né? Quando criança. Porque é um abandono, não é? É um abandono. A mãe desaparecer e ele ter visto. O que desse trauma fica na vida inteira dele e é repassado para os filhos, para todos nós. E o que dessa convivência entre filhos e o pai, que um dia a criança viu a mãe tirar a própria vida, o que permanece? E como a gente deve prestar atenção no nosso vazio para poder quebrar esses ciclos que não são bons, entende? E poder trazer uma vida nova para a gente. Tá? Então, são fatores históricos familiares, sociais, saúde física. Às vezes a criança, como a colega disse, eu sou cadeirante, a situação física interfere em como eu vou lidar com vazios emocionais na vida de adulto. Se lá na infância eu era doentinho, algumas famílias têm dois filhos. O mais novo é doente e precisa da atenção dos pais. E os pais não dão atenção ao mais velho, que o mais velho era forte, decidido, independente. O que acontece com esse mais velho? Fica ressentido e traz na vida adulta. Eu tenho alunos assim, que na vida adulta são ressentidos com os pais, com o irmão, e esse ressentimento traz um vazio emocional que vai desaguar lá na frente, sabe? Tá? E em qualquer idade isso pode ser disparado. Essa semente pode ser acionada, né? Ela pode brotar, tá? O vazio emocional. Quando se torna insuportável carregar o peso da baixa autoestima, o peso de ter sido abandonado emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, ter sido rejeitado, ter sido criticado demais, ter apanhado, feito. Que animal apanha, né? Não dá para dizer apanhou feito cavalo, que nem cavalo estão açoitando mais, né? Então, não batem mais assim. Então, mas apanhou demais. E tudo isso não consegue mais. A pessoa fica fragilizada e a autoestima é baixa. Chega na vida adulta, não suporta. As relações precisam de pessoas mais fortes. E ela não suporta. E, bum, entra no vazio emocional. Não é depressão. Vazio emocional, né? E aí esses são momentos de disparo, sabe? Mortes, perdas, separações, meia idade depois dos 42 anos. Tudo isso começa a ser acionado.
tá bom? Ah, mas eu tenho 45, fui sentir isso agora, começou agora com a separação. Não, a separação foi como uma gasolina na madeira que estava esperando só, e você aos 42 jogou o fósforo lá e buf, acendeu, entende? Então, se você fosse alguém que tivesse um preparo com relação a perdas, e ninguém tem esse preparo hoje assim, né? Você teria suportado de uma forma diferente e não ter entrado num vazio profundo emocional, né? Tá? Agora, a segunda fala é por que acontece mais com as mulheres. Já pensou nisso? Por quê? Alguns colegas dizem, Cris, eu sou homem, mas tenho também vazio. Claro, os homens também têm, mas a fala é porque acontece mais com as mulheres. Por quê, gente? Porque elas foram as escolhidas? Porque elas foram predestinadas? Não, não é assim. Primeiro, que eu considero o mais importante de tudo é que as mulheres têm uma conexão maior com as emoções. Não porque são mulheres, mas porque mães as educaram para entender mais as emoções e os sentimentos, para serem mais sensíveis às emoções. Mas homem também tem sensibilidade? Tem sim, claro. Só que eles não são valorizados nisso. Ao contrário, você está chorando porque é mariquinha, você é frouxo. E então fazem com que os homens se fechem nas emoções. E isso gera, ao invés de vazio emocional, depressão. Não se conhecem, não conseguem lidar com isso. Já as mulheres são mais conectadas com as próprias emoções e elas percebem mais o vazio emocional. E o fato de serem conectadas com as emoções não significa que elas não tenham tido a semente do vazio emocional lá na infância. Como eu disse, os pais que não foram tão bem preparados para isso, né? O colega está dizendo aqui no TikTok, eu passei por muita coisa parecida com o que você tem dito aí agora. E hoje vivo desde 2001 de alguma forma dolorida, né? Então, nós podemos trabalhar isso e você pode sair dessa situação difícil, tá bom? Vamos continuar junto, não se afaste, continue junto. Bom, por que acontece mais com as mulheres? A primeira coisa é que elas são mais conectadas com as emoções e os sentimentos, e elas percebem isso, né? Segunda coisa que eu quero trazer é que após os 40, e se você já passou dos 40, tem muita possibilidade de ter disparado em você o vazio emocional. Sabe por quê? Porque a cobrança social sobre a mulher é muito gigante. E de outra forma, por outro lado, ela aceita também. E ela quer se encaixar na cobrança social. Vem me dizer se não é verdade. Olha o que a moda faz. Faz com que a gente tenha que se encaixar, que se eu não me encaixar na moda, eu não vou ser aceita. Não é mesmo? A moda de cabelo, a moda de botox. Pode usar botox à vontade, mas eu tenho que ter botox. Se eu não tiver, eu estou perdida. Eu tenho que ter 700 ml em cada seio. Se eu não tiver, eu estou perdida. É uma escravidão. Então, e mal a gente sabe que quem faz isso são as empresas que querem vender todo esse material. É ou não é? Eles querem vender, não dá para ficar sem vender. E não é pouco dinheiro, não, é muito dinheiro, é ou não é? Então, a pressão social sobre todos, mas principalmente sobre as mulheres, é altíssima. Você quer ver? É só olhar a penteadeira de uma mulher, ou olhar onde fica a janela do banheiro, que é cheio de shampoo, condicionador, hein? O nicho também, lá, o nichozinho. A janela que é mais fácil, se não tem, porque é muita coisa para caber no nicho, não é? E é muita coisa que se vende para mulher, gente. Para quê? Cobrança social. Para que a mulher se encaixe, para que ela se sinta bem,
para que ela se sinta valorizada, para que ela sinta a autoestima elevada. Mentira que isso não eleva a autoestima, isso cria dependência, dependência de artifícios externos. Mentira! Você não sente uma autoestima porque você está com os cachos definidos. É porque você não tem cabelo, Acrísio. Não é mesmo? Então, mas não é. A autoestima vem de dentro, não é um aspecto externo. A autoimagem é diferente da autoestima, tá bom? Então, a cobrança social, eu tenho que sorrir o tempo todo, eu tenho que estar firme o tempo todo. E assim, e a idade? Né? E a idade? Passou da idade, tá velha. Se perder o emprego, não acha outro emprego. Se eu perder o marido, eu não vou achar outro homem que me queira. Eu tenho filhos, os filhos ficam com as mulheres, não ficam com os homens. O homem, assim que se separa, já se engancha com a garota de 20 anos, não é? Nossa. Então, e a mulher? Tem que ficar com os meninos, não é? Tem que trabalhar. É difícil isso. A beleza, ela tem que estar sempre no shape, perfeitinha. Pelo amor de Deus. Por quê? Porque tem que tirar uma selfie, e a selfie ele tem que estar rindo. Para estar rindo, os dentes têm que ser perfeitos, R$ 60.000 de porcelana nos dentes, para estar belezinha. E se rir, aparece uma marca de expressão, tem que encher de botox, porque todas as minhas amigas sorriem bonito no celular, e elas só estão com carrão bonito, com roupas bonitas, em bares, restaurantes bonitos, em praias chiques. E eu não tenho. Cobrança social. E não é só a cobrança social, a autocobrança. Eu tenho que dar certo, porque os meus pais sempre me criticaram. Eu tenho que dar certo, porque o meu ex, e assim vai. Eu tenho que dar. E a cobrança sobre si mesmo é altíssima, gente. E o quanto isso gera de vazio emocional. Não é mesmo? Tá bom? Por que a gente deve falar sobre vazio emocional? Por que eu estou insistindo em falar sobre isso? Para reduzir o tabu sobre o que é saúde mental, tá bom? Quando a gente fala em saúde mental, só se pensa em louco. Saúde mental não é questão de loucura. Quando você vive num vazio emocional, você está com um problema de saúde mental. Você está sofrendo. E se você não cuidar, você vai cair numa depressão que é ainda pior. Entende? Então, quebrar esse tabu, é por isso que eu falo muito. Não só falar por esse motivo, mas falar porque é questão de cura. Quantas pessoas já disseram, Cris, você não sabe o bem que você me fez. Você não sabe como você salvou nossa família. Então, isso para mim não tem preço. Isso para mim não tem preço. Né? Tem uma pessoa, uma aluna, que ela disse assim, uma das falas dela: o que é bom para mim, eu não vou atrás, porque eu tenho que atender aos outros. Eu tenho que fazer os outros se sentirem bem. Eu tenho vergonha de dizer a minha posição, a minha fala, o meu pensamento. E eu não busco o que é bom para mim. Adivinha o caminho que ela estava fazendo? Do vazio emocional, entende? Isso é o problema. A Marlene dizendo assim, quero melhorar meus sentimentos. E pode melhorar. É possível. E não precisa levar uma vida inteira. Isso você pode resolver em menos de 2 meses. Né? A gente vive muito, tem tanta gente querendo atender as expectativas do outro. Mas quando a primeira expectativa que tem que ser vista é a própria, não é? Isso gera vazio mental, vazio emocional. Bom, algumas pessoas, quando eu falo de vazio emocional, dizem isso é mimimi, Cris. Isso é mimimi. Mimimi. Gente, a gente precisa validar os sentimentos. Sentimentos existem, como Marlene disse, eu quero melhorar meus sentimentos. A autoestima está muito baixa, né, Marlene? Vamos subir a autoestima. Isso não é mimimi. Quem fala é mimimi, eu entendo, você sabe por quê? Porque se você fala isso, é mimimi, é porque você é muito forte, ou você se julga muito forte. Mas para você se julgar e se reconhecer muito forte, você se esconde
das dores, dos sentimentos. Você foge do que te dói. E sabe o que vai acontecer? E não é praga, não, mas vai acontecer. Você está lá no fundo do vazio emocional. Você nem vai perceber, porque você está fugindo num disfarce de força do que te dói lá dentro. Eu tenho quase 20 anos que eu trabalho com pessoas, mais de 5.000 alunos. Eu falo mais de 5.000 alunos há 2 anos, eu não atualizei esse número, né? E eu vejo fortalezas de pessoas, não só no físico, mas no comportamento, com uma dor enorme, com uma fragilidade enorme. E é só carapaça. Então, o que vai acontecer? Se você não se encontrar no vazio emocional, você vai encontrar uma doença. Isso é pior ainda, né? O vazio emocional, algumas pessoas dizem assim, é coisa para quem é mal amada. O vazio emocional não tem a ver com sexo, não tem a ver com ter perdido o marido, ter perdido a esposa. Não, não é isso. Ser mal amada. Quem na infância não se sentiu mal amado, porque queria muito dos pais e recebeu menos do que esperava. Entende? E isso está guardado aí dentro. Então, de verdade, vazio emocional é para quem é ser humano, quem teve infância e quem está se desconectando das relações. Primeira relação, relação consigo mesmo. Segunda relação, relação com os outros. E isso faz mal. Isso leva a outros problemas sérios. Eu vejo um jeito errado das pessoas lidarem com o vazio emocional. E é assim, é tiro e queda, pessoal. Economia de bateria, falta 20%, entendido. É tiro e queda. A primeira coisa que eles fazem é se comparar. A comparação leva cada um de nós para o vazio emocional. Para de se comparar, você é única, você é único, entende? Então, chega de comparações, comece olhando para você. Olha, como eu disse, o que o vazio emocional está querendo te dizer. As dores emocionais ou físicas, elas trazem para nós sinais. É uma forma do nosso inconsciente falar com a gente. Ele não fala pela lógica, ele não usa o português. Ele fala através dos sintomas, das dores. Então, o vazio emocional é uma dor. E o teu inconsciente está dizendo, ei, presta atenção, está na hora. Então, para de comparações, né? A Joana, ela posta fotos todos os dias em lugares maravilhosos. E a colega dela, a Marta, diz assim, eu trabalho tanto, eu não tenho tempo para sair, para fazer fotos como ela. Eu sou infeliz. Se comparou, se deu mal, né? Tem um jeito certo. Se você quer lidar com vazio emocional, escreva sobre os seus sentimentos. É uma dica, tá? Uma dentre tantas que eu vou dizer nos próximos programas. Escreva sobre seus sentimentos e sobre as suas experiências. Isso vai trazer clareza sobre o que está causando o vazio emocional. Escreva sobre os seus sentimentos e as experiências. Vai trazer clareza. Tá? Acredita nisso. Então, na live passada eu disse, olha para o seu vazio, veja o que ele está querendo dizer. Segunda tarefinha para você, se você quiser sair do vazio emocional, ou se quiser entender se está no vazio, escreva sobre os seus sentimentos e sobre o que está acontecendo. Isso vai trazer sacadas, insights para você, tá bom? Agora eu vou dar um passo a passo. Antes, deixa eu ver o que a Sônia disse aqui. Gostaria de saber por que sonho com o meu trabalho de muitos anos atrás e faço processos com o meu trabalho de muito atrás. Faço processos exatos. Eu não sei se você está repetindo o padrão, é isso? Isso pode ser. Tem muitas coisas aí que nós vamos falar. Eu vou falar de padrões repetitivos, tá? Sheila, já pensei em escrever, mas nem isso eu consigo. Olha, só você tem a capacidade de fazer isso, Sheila, mas ninguém.
Não adianta passar essa tarefa para outra pessoa. Você consegue. Diz para você, eu consigo. Você sabe escrever, você tem papel, tem caneta, mas não faz no computador, não. Faz no papel. Pega um caderninho, ó. Pega um caderninho, ó. E vai escrevendo, tá bom? Faz isso. Você vai encontrar muitas soluções para você. Marlene diz assim, tenho 27 anos de casada, 2 separadas, 7 anos sem sexo e contato físico. Estou sem coragem, sair de vez. Minha filha não aceita, preciso muito conversar com você. Ok, Carla, passa o contato para Marlene. Marlene, é o seguinte, você não sei que idade tem sua filha, mas se ela tem mais de 18 anos, o problema é dela, não é ela quem tem que aceitar, não, é você. Não usa sua filha. Ela quem tem que resolver a parada dela, tá bom? Você tem a sua vida. E quando você ficar forte, quando você tomar suas próprias decisões, você vai estar ensinando sua filha que ela deve fazer o mesmo. Agora, enquanto você estiver sendo guiada pelo que ela quer, ela não vai estar aprendendo. Isso vai ser ruim. Né? Sou muito desconfiada, ciumenta, tenho dificuldades de relacionar com pessoas. Então, esse é um processo que você vai superar para poder transformar essa situação toda, tá bom? A Roberta dizendo aqui, eu reconheci que tenho vazio emocional, muito medo de ficar sozinho. O que fazer? Continua comigo, Roberta. Eu sou sua companhia aqui, toda terça e quinta, e vou te dar muitas dicas para você mudar isso. Tá chovendo, Camila, tá chovendo aqui onde é que nós estamos mesmo? Na Península de Maraú, Itaipu de Fora. Tá chovendo, graças a Deus. Deixa eu continuar aqui. Tem um passo a passo para você. Um passo a passo para você sair dessa situação. Primeiro, olha, tem muitos, mas eu vou trazer alguns, tá? Reduzir as atividades sociais. Excesso de atividades. Isso é uma fuga. Excesso de atividade social é uma fuga. Vou fechar aqui para o barulho melhorar, tá bom? Tem muito barulho aí da chuva. Espera aí. Tem muito coqueiro aqui. Você gostou da minha calça? Calça listrada, da Bahia. Tem muito coqueiro aqui. Os coqueiros fazem uns barulhos lindos. É ótimo dormir com esse barulho, né, gente? Ó, reduza a sua atividade social, atividade em excesso. Isso é fuga. Fuga para não se olhar, porque o vazio emocional nos deixa como que solitários e um senso de solidão dolorida. E então, para eu não sentir essa solidão, eu fujo em atividades sociais. Tá ok? Segundo passo, acompanhe as lives toda terça e quinta. Eu vou ajudar você. Tá bom? Se não o barulho da água, não consegue entender. Eu fechei a porta aqui. Espero que melhore, tá bom? Vou fechar mais outra janela. Espera aí, segura aí, que eu estou acabando, que vou trazer dicas fantásticas. Dicas fantásticas. Mais rápido um pouquinho. Vamos lá. Ainda não melhorou porque abriu outra porta para fechar uma janela. Já vai melhorar. Vamos lá, reviu. Agora a porta. Muito bem. Vamos lá. Ok, obrigado. Agora vai melhorar. Ó, silêncio reinou. Dá para entender, Daniel? Agora o silêncio reinou, não foi? Oh, meu Deus. Os vidros, as portas nos desconectam da natureza. A natureza é tão gostosa. Nossa, eu amo a natureza. Manda a chuva para o Goiás, né? Só faz frio e não chove. Vamos lá, ó. Reduz as atividades sociais. Acompanhe as próximas lives toda terça e quinta e já vai ter live todas as noites preparando uma imersão fantástica que eu vou trazer para vocês. Comenta nos vídeos diários. Você comenta, eu respondo para você. Pega o tema dos vídeos. Todos os dias eu coloco um vídeo diário. Comenta nele, tá? E por último, se inscreva no meu canal do YouTube. Vou colocar essa live lá e todas as outras lives estão à disposição de você. Tá bom? Beleza? Ó, a live passada foi o que é vazio emocional, tá lá no nosso canal do YouTube. E a próxima live, vou dizer para você, da quinta,
A quinta? Hoje é quinta, eu estou falando da quinta, meu Deus do céu. Da terça-feira. Vamos lá. Vazio emocional, como ele se instalou na sua vida. Tá legal? Se você sabe como o vazio se instalou na sua vida, você vai conseguir desinstalar. Beleza? Deixa eu ler aqui um pouquinho antes de encerrar. Ô Maria, primeira vez aqui, seja bem-vinda e continua, toda terça e quinta. A Mercedes está dizendo aqui, ó, tenho medo de morar sozinho, sinto medo de morrer e não ter por quem chamar. Ok. Ó, morar sozinho às vezes é complicado, né? Mas se você tirar algumas coisas de dentro de você que geram esse vazio e esse medo de estar só, você vai poder fazer as pazes com a morte. Ela, desculpa, Mercedes, mas ela vai chegar para todos nós. Eu não tenho medo da morte. Eu tenho pensado, estou com 65, né? Mas eu vou chegar aos 120. Mas uma dizer de verdade, quando ela chegar é porque está tudo certo. Eu tenho vivido os meus dias plenamente. Essa é uma grande diferença. Eu não devo nada para a vida. Não devo nada. Eu vivo satisfeito. Isso não significa que eu já posso ir. Não, eu quero fazer muito mais. Muito mais. Sabe? Então, e se eu estiver sozinho em casa e eu morrer, foi uma morte em paz. Né? E aqueles que me virem, eu espero que sorriam e digam, vai com Deus, a Cris, você fez seu trabalho, não é mesmo? Muito bem. Ok. Então, pessoas, quero agradecer vocês por terem me acompanhado nessa live mais longa da história. Nunca fiz uma live tão longa assim. Me desculpe se demorei, agradeço por vocês terem me acompanhado até aqui, tá bom? E, olha a Cida dizendo, a Cida Santana, que mora sozinha, ela achou a paz dela. Legal, né? Muito bem. Vocês podem me chamar no Insta, no meu privado, eu respondo sempre, tá bom? Fiquem em paz. Um grande abraço aqui de Itaipu de Fora, chovendo aqui na Bahia. E terça-feira a gente se encontra às 19 horas. Se gostaram, bota um coraçãozinho, compartilhe essa novidade. Se gostaram, vão lá para o YouTube e assista os outros 308 vídeos que tem lá para você. Um beijo, gente. Dá licença, que eu vou desligando. Bom fim de...